Olá pessoal, acaba de começar mais um episódio do Pele em Risco. Hoje vamos conversar com Shane Tardem, mestre PhD em odontologia, dentista e empresária à frente da Naturale Dental Studios. Além de comandar uma clínica referência, ela e o marido também empreendem na área educacional com cursos para profissionais na área de odontologia. Vamos falar sobre o lado empreendedor por trás do jaleco. Seja muito bem-vinda aqui na poltrona da minha casa, Shane, é um prazer te receber, minha dentista. É um prazer, é todo meu de estar aqui com você e poder agregar todo dia e fazer a diferença aí na vida de cada um que está assistindo a gente. Não só para dentistas, né, da área de odontologia, sim, mas para todos os empreendedores e principalmente profissionais liberais, médicos, nutricionistas, né? Acho que você tem muito a agregar aí. São alguns anos, não vamos falar a sua idade. Não, por favor. Tem 20 aninhos com essa pele maravilhosa. Acho que tem muito a agregar para esse time, né, de profissionais, sim, liberais. Shane, vamos começar com a clássica pergunta do podcast, né, que leva o nome do podcast. Quando você viu sua pele em risco, né, no empreendedorismo? Na verdade, no empreendedorismo, a gente vê a nossa pele em risco quase todo dia, né? Porque a gente tem que buscar sempre não ter incêndio para apagar, sim, mas eu costumo dizer que a gente tem que apagar todos os dias uma brasinha para que ela não vire incêndio. Então, no geral, a gente está todo dia se reinventando. O empreendedorismo é isso, é uma coisa muito mutável, muito viva, né? Muito viva e que está cada vez mais, né? Porque não tem jeito. O tempo está correndo, tudo acontece muito mais rápido. Então, eu acho que todo dia a gente vê e a gente tem que se acostumar a ter esse gostinho. Sim. Eu acho que empreender é isso. Você gostar do novo, do inesperado e tá ali para resolver. Do desafio, né? Do desafio. E você vê muito mais dor ou mais alegrias nessa caminhada? Eu sempre vejo mais alegria, né? Porque se a gente tá onde tá, é porque a gente teve muitas vitórias. Os nãos e os problemas vão acontecer sempre, sim, né? Mas eu acho que o primeiro ponto para dar certo é você ter uma visão positiva, você ter uma mentalidade infinita, você ter a visão de futuro e projetar isso sempre positivamente. Eu acho que a energia, eu acredito muito nisso, que não é só você, né? Tem toda a energia em volta. Eu falo isso com a minha equipe, a gente tem que estar ali de verdade, porque a gente trabalha com a saúde e trabalha com a autoestima de todo mundo, sim, que tá ali. Eu me arrepio toda vez que eu falo. Você transforma vidas, né? Exatamente. E é o nosso grande diferencial é ter esse propósito, sabe? Eu acho que a gente, em qualquer área, a gente tem que ter um propósito definido que não pode ser ficar rico. Me desculpa, acho que todo mundo quer ficar rico. É uma consequência, né? Mas o dinheiro vem como consequência. Eu acho que a gente não pode ter foco no dinheiro porque o primeiro tombo você já desestimula. Quando você tem o foco no dinheiro, poxa, não deu certo, fiz um investimento aqui, bugou, não deu certo, desisto. E aí você desiste? Não é assim. Pra gente estar aqui onde a gente tá, muita coisa deu errado. A maioria, na verdade, deu errado, né? Com certeza. E eu falo que eu tenho mais alegrias porque mesmo quando dá errado, a gente tem que olhar o que a gente aprendeu e implementar amanhã ou daqui a 2 minutos, quando você vai lá e volta. 2 minutos de podcast, uma aula, hein? Imagina até o final. Muito bom. E Shane, você saiu de um consultório super pequenininho, num local aqui, num bairro, né, local, e veio pro centro, num super consultório incrível, né, imenso, super bonito. Como foi essa virada de chave, investimento também que vocês fizeram alto, né? Sim. Então você também assumiu risco nesse sentido, né? A gente tem que assumir os riscos. Eu acho que ninguém cresce sem ter risco. A não ser quem ganha na Mega Sena. Mas ainda é um risco. Mas normalmente assim, perde, né? Mas porque normalmente não tem perde. A sua pele em risco. Exatamente. Perde o que ganha, né? Mas quando eu saí do Ouro Preto e decidi junto com o Marcos abrir um negócio junto com ele, eu tinha um negócio
que eu era a única dona, eu só mandava e desmandava e o negócio funcionava do meu jeito. Sim. E você era a única profissional no local? Tinha alguns dentistas parceiros que faziam algumas coisas, mas basicamente eu era uma cadeira, um atendimento e era num bairro no Ouro Preto. E eu, antes de ter o consultório lá, eu sou implantodontista, né, e faço cirurgia, então eu ia nos consultórios para fazer cirurgias em muitos consultórios. Sim. E tinha muitas coisas boas e muitas coisas que talvez pudessem melhorar. Só que não era o meu consultório, eu não tenho que dar pitaco, né? Eu posso até ajudar. Não tem esse poder. Mas eu não tenho o poder de modificar a mente de ninguém que não queira ser modificado e crescer. Trabalhei em lugares maravilhosos, que peguei referências para implementar. Trabalhei em Macaé, Itaboraí, aonde você imaginar, eu já fui fazer cirurgia. Uma rotina louca, Uma rotina louca. Tinha semana que eu estava 5 dias em 5 cidades diferentes. E a partir disso, quem consegue ter um olhar observador, que eu sou muito observadora nesse quesito, em determinados focos, você vai observando, isso daqui é legal, isso daqui não é. E eu sempre tive a vontade de ter um espaço diferente, porque eu estava vendo a odontologia, assim como muitas áreas da saúde, numa ladeira abaixo um pouco complexa. Obscuro, né? É um pouco difícil. E aí eu fui juntando isso ao longo do tempo, e quando o Marcos e eu decidimos, eu falei, gente, vai ser uma virada, né? Só para contextualizar, Marcos é seu esposo. Marcos é meu marido e meu sócio. E mestre, doutor, né, também? Mestre, doutor, professor da UF, formou na UFRJ, enfim, com uma carreira também docente brilhante. Speaker de várias empresas, enfim, tem um currículo muito bonito, uma história muito bonita na odontologia também. Só que ele era professor da UF, dedicação exclusiva. Você não pode ter um vínculo CNPJ com mais nada. E aí, quando a gente decidiu, não, vamos quebrar essa DE e vamos abrir. E assim a gente fez. Corajosos também, né? Porque ele tinha uma super estabilidade, ele não... Estabilidade. E ele, assim, ele tem 3 filhos. Sim. E ele tem essa responsabilidade. Eu falei, não, tamo junto. Não vai faltar. O que eles têm hoje não vai faltar para eles. Porque eu acho isso importante. É uma parceria. Eu já estou junto com ele, ele já tinha os filhos dele. Sim. E eu acho que é uma prioridade. Bem importante o que você disse agora. Você já conheceu ele assim? Com os filhos. Exato. E é uma coisa imutável. Exato. Então eu acho que... E sempre vai ser uma prioridade na vida dele, né? Sempre. A mulher, quanto o homem também, que entrar num relacionamento já sabendo, né, dos frutos... E tem que ser na nossa vida também, né? Sim. Se nós somos um só e a gente se propôs eu brinco, ele trouxe 3 filhos, ele nunca teve um cachorro, e eu trouxe a minha Candyzinha. Então a gente, fez uma grande família e tá tudo bem. E aí nesse momento a gente fala assim, diminui o salário dele com 3 filhos, mas eu acho que dá. A gente fez as contas, trabalhar não é um problema pra gente, nem pra mim nem pra ele, a gente gosta. E aí abrimos, fizemos um estudo antes de local, não foi assim também, né? Sim. A gente ficou cerca de 6 meses ali procurando o lugar ideal. E Deus está muito na energia, Deus, e aí o que cada um sente que a gente... eu sempre eu trabalhava num consultório aqui em Friburgo, na Monte Líbano. E para ir para casa eu passava ali por trás na Augusto Spinelli, sempre passava naquela casa. Para quem não é de Friburgo, uma rua bem localizada aqui no centro da cidade. Isso, que tinha uma casa que era linda. Sempre me chamava atenção. Eu falei, nossa, uma clínica aqui. Só que é uma casa, gente. Né? Que na época eu falava assim, coitada de você, né? Na fila, quem é você na fila do pão? Fora que você reformou ela por completo, né? Isso, era uma casa antiga. E aí, do nada, a gente caiu no nosso colo,
Não foi nem para uma imobiliária, a gente pegou, reformamos, colocamos ela do nosso jeito, seguindo todos os padrões necessários, acessibilidade. Tudo foi muito pensado para que a gente consiga transformar a odontologia numa experiência para o paciente. Porque quem já não ouviu dos seus parentes próximos ou de pessoas muito próximas que foi a um dentista e tem trauma de dentista, tem medo... Porque era uma odontologia tenebrosa. Sim. Não tinha anestesia direito, a gente não tinha cuidado com... E hoje a gente... Dentista bruto. Bruto, exatamente. Hoje a gente coloca uma musiquinha ambiente para relaxar. Não, a experiência eu como paciente posso falar e garantir. Você entra, no jardim já tem a música. E aí tem o barulhinho dos pássaros, aí você é muito bem recepcionado. Tem um funcionário seu que é um querido, que eu esqueci o nome dele, ele te traz um café, te traz uma... Realmente a experiência, o local é muito bonito, muito agradável, parece que você tá indo numa clínica de estética, tá? Acho que era essa a intenção. E até por isso que eu acho que, aí você vai me dizer, né, Naturale, porque vocês acreditam numa odontologia mais natural. Isso, porque o nome Naturale Dental Studio veio daí. Porque a gente estava vendo a odontologia, quando a gente pensou, isso era 2020, meio da pandemia, sim, já estava começando esse movimento de dente, já tinha vários artistas com sorriso branco, vaso sanitário, branco, latrina, como dizem, e isso não é legal. Sim. Mas os artistas fazem, e pelo menos tem né, teoricamente deveriam ter um padrão legal, ter a técnica bem executada. Sim. Ser só pelo branco, tudo bem, é um gosto, a gente vê cada coisa, né? O que cada um gosta, o que é estético para cada um é muito pessoal. Mas a gente tem que ter um padrão. E a gente não pode fazer uma coisa que a gente não acredita. Sim. E tudo que eu faço eu acredito e eu gosto realmente do natural. Por isso o nome da nossa clínica é Naturale, para a gente realmente focar num sorriso natural, estético, sim, porque a gente gosta de beleza, claro, gosta de conforto e eu gosto de proporcionar isso para o paciente. E eu acho que isso é aplicável em qualquer área da saúde, no comércio. Prestação de serviço, total. Prestação de serviço, tudo a gente tem que... O básico, né? Bem feito. O básico bem feito, exatamente. E técnica você tem que ter, né? Não é pré-requisito, não deveria ser diferencial para ninguém, mas infelizmente hoje em dia é um diferencial nosso, mas a gente fica triste, por isso que a gente faz um movimento de estar na internet. Marcos promove live, te ensinando gratuitamente. Sim. Tem um canal fechado, que aí tem mais contato com ele, né, obviamente, mas... para trocas, porque a odontologia é isso, tem tanta coisa. A gente vai no congresso hoje, dá um mês tem uma coisa nova acontecendo. É muito dinâmico, né? Sim, como tudo, né? Essa parte polêmica eu vou entrar no final do podcast, que eu quero puxar, porque o Marcos tem uns vídeos sensacionais e a gente quer falar sobre isso, hein? Mas agora falando da sua equipe ali, da Naturale, existem vários dentistas, né? Vários profissionais ali dentro da clínica. Como você traz esses profissionais, recruta, qual perfil você busca e como você administra essa clínica com tantos profissionais ao mesmo tempo, né? Administrar pessoas é um calcanhar de Aquiles para quem é dentista, né? Vocês são muito técnicos, né? A odontologia, ela não tem uma cadeira de psicologia, que deveria ter para a gente cuidar do paciente. Não tem uma cadeira de gestão, contabilidade, pelo menos para dar um norte. Norte. Saber aonde procurar, o que procurar, sabe? Você sai um profissional muito técnico da faculdade, mas você não sabe como gerir uma empresa. Não. Não sabe nem como abrir uma empresa. Exatamente. Na verdade, antigamente a odontologia era o quê? O dentista, uma auxiliar, que era secretária, e os pacientes que procuravam. Não tinha marketing, não tinha gestão. E assim, era a lucratividade em cima de um procedimento era muito maior. Sim. Hoje a gente trabalha com uma lucratividade de 20%. Antigamente era 150%. Não tem, é muito diferente. Total. E assim, essa lucratividade, ela diminuiu bruscamente. Porque ainda tem pessoas que viveram essa outra odontologia. E hoje estão se frustrando e aí falam que não, a odontologia teve seu momento de ouro. Não teve. A odontologia
tem o seu momento de ouro, é uma profissão da área da saúde, que a gente deve promover a saúde, é importante. Sim. Né? Você mesmo tem essa dimensão. Tem pacientes meus que têm dores de cabeça há anos, dores na cervical, por um problema também odontológico. Sim. Então, eu sofro isso, né? Então, não é só, é multifatorial? Sim, mas interfere muito. Talvez não seja o fator inicial, mas se a gente não diagnosticar tudo e ficar um probleminha oclusal... Sim, eu acho que a gente tem que separar muito isso, né? As pessoas hoje olham a odontologia como só autoestima e beleza, lentes, etc. Exatamente. Mas é uma saúde, é uma questão de saúde, uma limpeza bem feita, uma cárie que aparece, são N fatores de saúde. Você sabe que numa mulher grávida, por exemplo, a chance de um parto prematuro numa mulher grávida que tem sangramento na gengiva é muito mais alto? Chocada. E pacientes com diabetes, às vezes eles fazem medicação e tem problema gengival porque uma coisa está correlacionada à outra. Se a gente faz um tratamento periodontal, a medicação faz efeito muito mais rápido e a gente consegue controlar o diabetes do paciente. Sensacional. Se o paciente tem um problema cardíaco e vai submeter a uma cirurgia, tem que fazer uma antibiótico terapia. Por quê? A bactéria da boca pode causar, por exemplo, uma endocardite bacteriana. Ou seja, a odontologia também tem que andar junto com a medicina. E aí, você me perguntou como é que eu escolho meus profissionais. Eu escolho os profissionais que têm o mesmo propósito que eu. É fundamental. Se ele for excelente tecnicamente e não souber conectar com o paciente e saber que o que ele tem que tratar, por exemplo, eu tenho um endodontista que é o que faz canal. Ele faz canal, mas eu preciso que ele conecte corretamente com o meu paciente, porque ele vai ver meu paciente uma vez, mas eu quero que essa experiência seja tão boa quanto a que o meu paciente está comigo. Ortodontia, vai ficar 1 ano com o meu paciente, diferente do outro, ou mais. Sim. Então, ela tem que conectar, né? Então, tem que ter o mesmo propósito de querer fazer o bem feito, tecnicamente, e estar ali para servir. Se atentar a esses detalhes, né? Fundamental. Fundamental porque o paciente é leigo, ele não sabe. Sim. Se ele confia em mim, tudo que eu falar, ele vai acreditar. 100%. 100%. E aí tem muita gente falando muita coisa errada por aí. Então, se eu estudei e eu só faço aquilo que eu tenho certeza, isso eu sempre falei, é um lema meu, não vou fazer uma coisa mais ou menos. Se eu entrei no jogo é para jogar. Então, se eu sou dentista é para jogar e jogar bem feito. É para fazer e fazer bem feito. E eu não tô falando que eu não erro não, porque todo mundo erra. Claro. Mas a gente tem que saber consertar. E quando a gente errar, a gente está aqui para consertar também. E para assumir também o erro, né? Exatamente. Errar é humano. Repetir o erro, sim. Aí a gente já sabe o final da frase. E você, quando chega um paciente na clínica, ele passa primeiro por você ou ele já é encaminhado para esses profissionais? Não, sempre por mim ou pelo Marcos. Porque a gente tem que analisar e entender o que esse paciente deseja, né? Sim. E isso é definir processos dentro da empresa. Por que o paciente não chega e vai para um outro dentista? Porque a gente tem processos, a gente quer conhecer o paciente, ele normalmente vem indicado para a gente. Eu sempre digo que nem todo mundo faz tudo muito bem. Uhum. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer reabilitação, eu gosto de tratar a dor do paciente, eu gosto de fazer a cirurgia. Aí eu não tenho como fazer isso tudo, sim. Gerir uma empresa, sim. E fazer aparelho, fazer canal e todas as especialidades que a odontologia tem hoje. Sim. Então, eu preciso de uma equipe para que a gente em conjunto trabalhe e aí a gente vai pegar o melhor de cada um. Claro. E aí quem ganha sempre em primeiro lugar é o paciente. Sim. E esse time, né, você controla a agenda deles. No caso, a clínica que controla, não é eles próprios que controlam as agendas deles. Não, a gente tem, cada dentista tem um dia específico. Sim. E aí, por exemplo, nossa orto trabalha às terças-feiras. Então, a minha secretária da clínica, vai colocar os pacientes de acordo com a necessidade de cada paciente, o horário disponível, e aí a gente vai
trabalhando aquilo daquela forma para que todos sejam atendidos no prazo certo, tudo certo. Não, tô perguntando isso porque quem está iniciando às vezes não sabe como gerenciar esse time, essas pessoas. Às vezes a empresa está crescendo muito rápido, né? O consultório, às vezes até um médico mesmo não sabe como gerenciar, não sabe por onde começar. Eu acho que a gente tem que sempre começar sendo muito claro, definindo, se você está montando uma empresa, que é ou sendo você sozinho, trabalhando em qualquer consultório que seja, ou trabalhando com uma equipe, você tem que definir o seu propósito, a sua missão, o valor da sua empresa. E todo funcionário, seja CLT, seja parceiro, que vai entrar ali na sua equipe, você tem que ter o mesmo propósito que ele e deixar as coisas muito claras. Falando e contratualmente. Eu acho que é importante também toda a parte ser escrita. Tudo que está escrito não tem como não ter sido dito. Então, eu acho que isso vale deixar essa ressalva para ter os processos. Assim, a gente planejou muita coisa, mas a parte de gestão eu tinha de um consultório menor. Eu tenho essa coisa de gerir, sempre tive de comercial, eu gosto, eu já trabalhei em outras áreas, mas o principal eu não tinha, que era tipo a dimensão da nossa clínica. Então, quando começou, sei que consultório odontológico em Friburgo, clínica que seja, tem 6 CLTs. Não é tão simples. Não, de forma nenhuma. As pessoas trabalham muito na informalidade. Exatamente. Então a gente, ou tendo, né, diarista, essas coisas, não, todos os nossos colaboradores fixos, né, sem seus dentistas, sem seus dentistas, eles são nossos. Por quê? Porque tem que entender a alma da empresa, a cultura da empresa, porque senão vai se perder, vai um dia para um lugar, outro dia para o outro e se perde. Com dentista é mais difícil, porque não tem como encher a agenda de todo mundo, até porque a gente precisa atender também. Então para eles não é interessante também, né? E aí mas mesmo assim a gente trabalha isso. Olha, aqui a gente quer dessa forma, a gente gosta assim, nosso paciente gosta de ser tratado assim, porque a gente acostuma mal o paciente, pronto, não tem jeito. E esse acostumar mal é maravilhoso. Essa experiência, né? Eu falo que cada vez que o paciente, nossa, eu tô sentindo cheiro aqui na rua. Ou então tem uma filha de uma paciente que fala assim, eu sei certinho quando minha mãe vem aqui, porque ela chega com o cheiro da Naturalia. Então, cada coisa tem que ser muito pensada para encantar. Hoje a gente vive num mundo de encantamento, que o Walt Disney já sabia disso há muito tempo. Mas a gente tem que agradar, que eu acho que tudo que vai volta. Se eu agrado, eu sou agradada também. Então. E assim, chega um paciente muito no perfil de vocês, né? É muito difícil chegar um paciente que, nossa, não tem nada a ver com a Naturalia. Vai na cultura mesmo, até o paciente, ele se identifica com a clínica. Sim, porque dá valor, né? Quem busca, e a gente não está falando de classe social em hipótese nenhuma, porque a gente faz de tudo para que aquele paciente que dá valor àquilo que ele deseja, que é reconstruir muitas vezes função mastigatória, e também a estética, e sabe o quanto aquilo interfere no dia a dia dele. Não vai num restaurante porque tem medo de mastigar e a prótese soltar, ou um dente, como eles dizem, pivô, que é o dente da frente, sair. Enfim, várias situações que trazem vergonha e medo, a gente pode resolver. Então, esse paciente dá valor para o nosso tratamento. Então, ele dá o mesmo valor que eu tenho que dar para ele. Ele está depositando toda a confiança dele e, às vezes, juntou o dinheiro para estar ali com a gente. Eu ia falar isso. Parcela ou pega um empréstimo, às vezes, para pagar. Muitas vezes. E, assim, eu tenho que honrar aquele esforço que ele fez. Você tem paciente que vai juntar dinheiro, moedinha para te pagar, e tem outros que tudo bem. Exatamente. Mas é o mesmo paciente, tem que ser a mesma experiência. A mesma experiência. A gente não tem diferença porque todos os nossos pacientes vão sabendo o valor que aquilo vai ter para ele e que vai mudar de fato a vida dele. E é fantástico. Teve um paciente que falou assim, minha mãe não pode nem ir em enterro agora, porque ela só sabe rir vai rir no enterro. Eu falei, não, calma, gente. Legal, que legal. Muito satisfatório ouvir isso. Né? É assim.
E agora falando de gestão, continuando nessa pauta, mas falando de financeiro, de jurídico, das meninas ficam ali na parte, né, de atendimento, vendas, marketing. Você e Marcos, vocês se separam nessas funções? Cada um vê uma área ou fica tudo contigo? Como funciona? A gestão da clínica mesmo, passo a passo, os processos, refinamento de processo, marketing, é mais comigo. A parte que eu peço para o Marcos tomar conta é a parte do financeiro. Sabe, virginiano? Que não vai deixar a conta atrasar, vai estar ali bonitinho. Então, essa parte eu deixo com ele e a revisão final do financeiro. Legal. Porque são 2 projetos, são 3 projetos caminhando juntos, né? Tem o nosso digital, tem o instituto e tem a clínica, que é o nosso carro-chefe hoje em dia, né? É a nossa porta de entrada. Mas, então a gente tem que se dividir nesse quesito. Sim. Então a gestão da clínica fica comigo, os atendimentos em maior volume fica comigo também. Gestão da equipe. Gestão do comercial, implementar ou não implementar uma IA, por exemplo. Sim, muito bom. Sim. Marcos vai dar ok no financeiro. Vai liberar lá a verba. Colocar, enfim, treinamento, levar a equipe para treinar, isso tudo, a gestão é comigo até porque eu tô ali o tempo inteiro e não tem jeito, não adianta, que por experiência própria também, se você se afasta, a coisa não anda. A gente fala que é do cheiro do asfalto, né? Você tem que estar ali no cheiro do asfalto. Sentindo o cheiro do asfalto, o olho do dono que engorda o gado, enfim. Esses grandes ditados populares que querem dizer exatamente isso. Porque senão, cada um vai implementando o que acha que é importante. Sim. Que pode estar ok. Mas aí acaba um funcionário, né? Um colaborador dando choque com o outro. Não, mas eu acho que é assim. Não, tem que ter um cerne, tem que ter uma gestão. Você tem que estar todos os dias ali organizando, gerindo as pessoas, porque uma grande dificuldade minha, todos os dias, saber conduzir. Imagina, a gente tem 5 mulheres e um homem. Né? Não é tão fixo, tirando os dentistas. Tirando os dentistas. E aí, que estão ali todos os dias. E aí tem realmente essa questão, né? Tem um dia que eu não tô bem, você não tá bem, que todo mundo tem. É ser humano, né? Exatamente. Mas entrou na Naturale, respira, energia positiva e vamos, porque... E falando ainda nessa parte, né, de gestão financeira, de administrativo ali, como que você toca isso? Como você aprendeu? Você tira momentos da semana para olhar? Isso é muito importante. Você tem rituais com o time também? Temos. De cobrança, por exemplo, no comercial? São os processos estabelecidos que a gente tem que eu ouvia tanto falar, tem que definir os processos. Eu falei... Que processos são esses? Porque uma coisa são processos técnicos, de dentista, procedimentos. Outras coisas são os processos internos. E aí você tem que definir. Porque senão a gente se perde. Até na cobrança a gente se perde. Pô, não falei isso. Eu já falei isso, hein? Então a gente realmente tem que definir os processos. E, por exemplo, eu divido minha semana em dentista e gestora. Muitas vezes a gente leva trabalho para casa. Né? Principalmente a Naturale está com 3 anos. E você que vive no mundo empresarial sabe que 3 anos é uma empresa ainda nova. Sim, é um bebê. É um bebê. Você ainda está aprendendo muita coisa de gerenciar. Claro que você sempre vai estar aprendendo, ok. Isso. Mas ainda muita coisa novidade para ti. Isso, E aí a gente, né, tem que ir organizando. Então, uma parte eu divido um dia. Por exemplo, segunda-feira de manhã eu não tenho atendimento. Minha agenda não é aberta. Primeiro horário é 9 horas. De 9 às 10 eu tenho reunião de equipe toda semana. Toda segunda-feira. É um ritual mesmo. É um ritual mesmo. Essa reunião normalmente é pra gente alinhar alguma coisa e tem uma pegada mais motivacional. A não ser quando a gente tem que realmente tratar de uma questão, aí não tem jeito. Mas assim, normalmente no início da semana eu gosto de dar aquela motivada pra semana, né? A gente tem o nosso momento de oração, né? Independente da religião, é um momento de energizar ali para que a gente peça força, energia, guia. Eu, né, sempre digo isso, que ninguém anda sozinho, né? A gente precisa dessa energia boa.
E isso na segunda. Na terça à tarde, por exemplo, eu também não atendo. Então eu preciso definir, e cada vez mais eu sinto a necessidade de atender menos. Sim. Para poder gerir mais. E olhar a estratégia, né? Mas aqui é uma dica ótima, porque você vai fechando a sua agenda, ou seja, você tem um controle de agenda para conseguir fazer essas atividades. Não pode ser entre um paciente e outro, porque eu já fiz. Há um ano atrás... Não vai funcionar. Não. Aqui, meus primeiros cabelos brancos apareceram ano passado, e foi mais ou menos por isso, porque a gente marca o paciente, deixa 10 minutos aqui, eu resolvo isso. Aí o paciente atrasa, acontece um procedimento diferente. Montanha-russa. Não, aqui loucura. O coração, ó. Não. Aí a gente começa a apagar incêndio. Sim. E aí é muito mais difícil apagar um incêndio do que uma brasinha, né? Você não comanda seu tempo também, Exatamente. porque imprevistos acontecem ali com o paciente, enfim. Acontecem. E aí, às vezes ficava, o paciente faltou, então pega isso, não sei o que, vamos resolver. Não façam isso, porque vai dar problema, não vai resolver, vai te gerar ansiedade. Sim. E aí você causa um caos na equipe. Causa um caos na equipe, desestabiliza todo mundo. O paciente sente. O paciente sente e não resolve. Aí vai fazer apertamento à noite, vai precisar usar uma placa de Brustige, fazer o tratamento, aí não adianta. Não, isso vale para qualquer tipo de empresa, qualquer empresário. Você tem que ter controle da sua agenda, ter agenda fechada para olhar determinados assuntos. Segunda eu vou olhar financeiro, terça eu vou olhar a parte estratégica, quarta marketing. Então você é atropelado, né? Eu gravava vídeo às vezes à noite. Não, exausta, né? Morta. Cara de cansar. Tinha 15 quilos de base para poder o negócio funcionar e filtro. Agora que também é importante, filtro. A gente vai entrar agora nesse assunto. Vendas e marketing. Vamos falar primeiro de vendas. Você é uma vendedora nata, né? Eu gosto de... Porque eu acredito na venda... Porque, lógico, tem aquele vendedor chato, né? Que te empurra. Qualquer coisa. E tem uns vendedores que te empurram, tem o dom... e usam negativamente. Mas na odontologia, e tem muito isso na odontologia, parando para analisar aqui brevemente, mas eu acho que na área da saúde isso não tem vez. Não deveria ter. E eu vendo sim, eu vendo o meu procedimento. E muitos dentistas e médicos não gostavam dessa palavra venda, tá? Por conta desse conceito. De uma forma muito negativa. Preconceito, né? Que venda, vendedor... Mas vendedor é uma das profissões, é a profissão que gera o mundo, gente. Se você parar para analisar, tudo é compra e venda. Eu te pago por uma coisa e isso é uma compra e uma venda. Então, eu acho que desde que feito com ética, como tudo na vida, a venda é linda. Porque você está vendendo uma coisa que você sabe que a pessoa precisa. Sim. Você não está sobretratando. Eu não estou vendendo um tratamento só para ganhar dinheiro, porque esse nunca foi e não será nunca o meu propósito. Ganhar dinheiro a qualquer custo, mas tem o custo de estar aqui, de entregar o melhor trabalho, e quanto mais dentistas ruins tem, mais valor a gente agrega. É verdade. Infelizmente. Mas eu quero muito dentistas bons. Sim. Por isso que a gente tem um instituto. Sempre quando tem uma aula lá, quer seja nossa ou de outro profissional, a gente abre, agradece a entrada e fala que lá é a casa para odontologia ou para qualquer área da saúde que queira, porque eu acho que a gente tem que disseminar a boa odontologia, a ética, a boa medicina, enfim. Faz parte do propósito de vocês mesmo, né? Isso é bem legal. E tem que trabalhar a venda. E vender mesmo, a gente tem que oferecer, tornar consciente. O processo de venda é o mesmo. Você tem que tornar o seu produto consciente para o seu consumidor final. Quantas pessoas... Agora mesmo eu não falei para você da gestante que não pode ter sangramento? Você agora, quando se encontrar uma amiga que tiver gestante e estiver reclamando de sangramento, você não pode fazer isso. Conscientizei você de uma coisa. Total. Então eu preciso te conscientizar. A venda é isso. Eu conscientizo, venda, marketing, aí tudo se conecta. Eu preciso conscientizar o meu consumidor final, o meu cliente, o meu paciente, porque na verdade hoje ninguém é mais paciente. É cliente. É cliente, porque paciência não tem mais. Mas a gente tem que falar também que a biologia tem o seu tempo, conscientizar ele disso e mostrar que a gente pode resolver o problema dele.
E na clínica a gente resolve todos os problemas odontológicos. Todos. Porque se eu não souber, eu sei indicar. Sim. O Marcos sabe indicar, porque a gente conhece a biologia como um todo. Sim. A gente fala que a odontologia, que o povo tem dente, né? Dentista, não é só dente. É um sistema estomatognático que está tudo conectado. Sim, é 360. É 360. Né? E a venda, como ela acontece hoje dentro do consultório ali da clínica, né? Por exemplo, cheguei lá num lead no Instagram. Qual é o processo interno de vocês? Primeiro, nosso comercial vai explicar uma coisa que talvez seja não seja tão normal ou usual para você, mas a gente cobra a primeira consulta, que parece muito ser legal. Normal. Que deveria ser normal. Sim, deveria. Mas muita gente em Friburgo, o dentista, não cobra a primeira consulta. Falei, gente, mas como assim não cobra a primeira consulta? Mas todo bom serviço deveria ter uma avaliação cobrada. É o seu tempo. É a parte fundamental, que é o planejamento. Você vai fazer uma casa e não vai planejar? Você vai colocar num solo qualquer, que eu não entendo nada de construção, mas assim... Sim. E é o tempo, é o seu tempo, a hora clínica. Sim, exatamente. Tem o custo, né? Sim. Se você não pagar ali, alguém vai pagar. Se você não souber repassar essa hora clínica dentro dos outros procedimentos, que não é justo, porque aí você está passando uma coisa que um consumiu para outro, você vai pagar. E aí começa a abrir aquele buraco, e aí você não entende por que o seu financeiro não está fechando, a conta não fecha. Sim. Por que a conta não fecha? Porque tem vários gargalos. E é muito bom isso para filtrar o paciente, se realmente ele quer ou se ele só está tentando entender valores e ir no mais barato. Isso, valores, custos, né? Valores reais. O filtra, porque hoje em dia, até a nossa comunicação no Instagram é diferente. A nossa comunicação já filtra. Que o paciente, o lead, né, já chega assim e fala assim, qual é o valor da consulta? Antes, você cobra a consulta? Entende a diferença? Entendi. É total. Pequena. Você cobra a consulta? Lógico. É o meu tempo. Sim. Você quer um tempo comigo. Para eu fazer um planejamento para você, para levar para a vida. Se for um bom planejamento, é uma coisa que vai durar 10, 15 anos. Sim. Entendeu? Que vai estar no seu dia a dia. E você todo não faz dia em 10 minutos. E não faz em 10 minutos. Tem casos aí na internet, voltando para essa coisa, né? Falando que facetas de R$100 em 2 horas. R$100 não paga nem, sei lá, o tubo de resina que a gente usa. Porque tem tudo isso, tem materiais diferenciados. Sim, os materiais são caros, né? Valor agregado alto. Material, tecnologia. Mas eu costumo falar que material é caro, tecnologia é caro, o espaço é caro, mas o bem principal é aqui, ó, a mão. Porque não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir. Sim, total. Então, não adianta a gente ter os melhores materiais e o condutor, o técnico não ser eficiente. E a gente tem isso tudo. Na hora da venda, de alguma forma, o nosso vendedor vai mostrar aquilo. E aí a primeira venda é a primeira consulta, porque tem que desmistificar isso. E você entende por que a gente tem um instituto? Total. Porque a gente tem que ensinar isso para os dentistas hoje. Sim. Porque quanto mais dentista cobrando primeira consulta, mais a gente eleva a odontologia. Então você à prostitui medicina. o mercado também. Que já está prostituído. R$100 uma faceta. A gente tem que desprostituir o mercado. Total. Então, E tem que ganhar dinheiro também, é importante a gente falar isso. O dentista, né, o dono, o empresário de uma clínica, ele precisa ganhar dinheiro. Exatamente. A operação dele tem que dar lucro. Tem que dar lucro. Não é porque você trabalha com saúde, com medicina, com odontologia, que você não tem que ter lucro. É uma assim, empresa a gente tem que como qualquer fazer outra. com propósito, Sim. com ética, com tudo correto. Ponto 1, que deveria ser, né? Mas a gente vive num mundo capitalista. Claro. Eu sempre falo isso, o dinheiro tem que rodar. E a gente tem as nossas vontades, quer viajar para um lado, tem filho, quer colocar numa escola tal. E é a odontologia que vai pagar. Cursos caríssimos que vocês fazem. Caríssimos. Mestrado, doutorado, especialização 1, especialização 2. Isso não é de graça. Isso não é barato. Além do investimento tempo, graças a Deus eu fiz o meu mestrado numa faculdade federal, com bolsa.
que na época eu tinha uma bolsa, eu fui a primeira colocada, ganhei a bolsa. E eu sou muito grata por isso, sabe? Ser a primeira colocada de um concurso para o mestrado numa universidade federal, sim. E é uma coisa que eu não tinha percepção que eu podia, sabe? Não acreditava em você? Eu nunca vou... concurso, essas coisas, eu fui tão despretensiosa, não que eu não tenha estudado, porque eu estudo, claro. Só quando eu vou, mas assim... Queria entrar, mas eu não tinha essa pretensão. Entrei, fiz uma universidade federal, o meu doutorado também foi na Federal de Niterói. Então eu não paguei diretamente por esse curso. Mas a gente dedica, às vezes, 50% do nosso tempo, sim, da nossa semana, tá ali voltado, ou até mais, dependendo. Até porque vocês dando curso, vocês têm que estudar muito mais. Lógico. A gente vai falar alguma coisa que esteja ultrapassada? Não pode. Vamos entrar no curso agora. Vocês acabaram de fazer um lançamento, né? Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram entrando nesse universo que é tão diferente de uma clínica, de gestão de clínica? É outro universo. É outro universo. O mundo digital é uma caixinha de surpresas. E assim, a gente sempre teve muita vontade. Foi sempre um plano, e esse ano ano passado, para você ter noção, a gente fez o nosso primeiro lançamento esse final de semana, e a gente começou a fazer esse movimento em agosto do ano passado. Uau! Um ano. Por quê? O Marcos é a grande cara na nossa dupla. Sim. Ele é a grande cara de professor. Eu falo que ele é mais professor do que dentista, e eu sou mais dentista do que professora. É um professor dentista e uma dentista professora. Por quê? Porque eu amo ensinar, mas o meu carro-chefe é atender. Sim. É gerir a clínica, e o dele é o contrário. E aí não podia ser diferente, com o carisma que ele tem, a desenvoltura que ele tem perante as câmeras e perante o público, a cara é dele, né? De estar ali, de ensinar, que é realmente o que ele ama fazer. E aí a gente entrou nesse mundo, e não é 6 em 7, não é assim tão simples, porque não é em 7, é 7 do lançamento até fechar o carrinho. Mas o que você fez para trás? Vocês têm ajuda nessa questão de... Tem um time. Tem um time de... esqueci o nome, gente. Mídia paga, essa parte de... Mídia paga, começou a ser feita tem uns 2 meses atrás. Tem toda essa questão de gerar a necessidade, Gerar a necessidade. O que a gente começou? O que a gente fala que a gente começou em agosto? O Marcos, ele não trabalhava Instagram, ele não tinha Instagram, ele tinha 1.000 e poucos seguidores, ele nunca foi de mídia. Ele abriu o Instagram dele em 2018, eu acho. E abriu, sim, né? E ano passado ele falou, não, as empresas pedem, porque hoje você tem que ter... você tem que estar na internet. Sim. E ele é palestrante, né? Diversas ele empresas. É speaker de algumas empresas, e as empresas falam, doutor, você tem que estar na internet, doutor. E aí é um caminho sem volta. Eu falei, se é pra estar na internet, então vamos estar. É a marca pessoal dele também, né? Que ficou muito forte. Exatamente. E aí, no ano passado, a gente começou a aumentar ele na internet com mais visibilidade, e aí colocou na agenda, gravação, conteúdo. Aí a gente tem um estrategista digital, a gente tem um rapaz que faz a mídia paga, né, que impulsiona lá, que é essa parte, os anúncios, né? Os anúncios, essa coisa toda. A gente faz uma mentoria para ter esse acesso de pegar um caminho. Se já tem gente que já foi, para que a gente vai bater cabeça? Total. E é a mesma coisa que a gente está fazendo ali. Se eu já fiz o caminho, por que não ajudar? Sim. Né? Outros empreendedores, outras coisas. Então, essa é a grande questão. Então, a gente foi para esse meio. Em um ano, a gente aumentou o número de seguidores dele, que é um dos índices que a gente precisa, ter uma base para poder começar a impulsionar. E vários erros aconteceram, mesmo tendo pessoas que já conheciam o mercado, né? Familiarizadas, porque é muito individual, né? Sim. É uma coisa de conexão.
pela internet. A conexão que eu tenho aqui com você é a que ele faz com um monte de gente ao mesmo tempo ali no Instagram e em outras redes. Então, o primeiro passo foi a marca pessoal do Marcos. A marca pessoal. Você tem que servir. Não é diferente. A gente serve o tempo inteiro. Na internet não pode ser diferente. Você tem que servir. O que você vai querer proporcionar? Ah, eu quero entregar conteúdo sobre odontologia. Então ele começou a servir, dar dicas, falar de coisas que realmente não são para ser feitas na odontologia. Ele é professor, ele não pode ficar quieto. Sim. Ele surtava às vezes de ver algumas coisas algumas propagandas, algumas coisas de trabalhos mal feitos e sendo vendido como a última bolacha do pacote, sabe? Então, realmente, a gente tem que buscar entregar. Eles dizem, né, no meio digital que 80% é entrega gratuita e 20% é entrega paga. Ou seja, ele veio entregando, e aí agora a gente fez um lançamento para poder ter um contato mais próximo, porque agora ele já não consegue mais responder todo mundo. Sim. Então, como fazer isso? E aí a gente consegue criar uma comunidade, porque não é um curso, é uma comunidade, onde a gente vai trocar, tem mentorias, porque curso, quantas vezes você já comprou um curso online e que você não terminou? 70% dos cursos da Hotmart nunca são abertos. Depois nunca são abertos? Nunca são abertos. A pessoa não se dá o trabalho de abrir o curso que ela comprou. Esse dado não tinha. Eu concordo muito com você. E a comunidade, ela virou realmente uma forma de conexão. Exatamente. Ela está muito em alta, é claro, né? Mas como que vocês trabalham essa comunidade? Vocês têm, por exemplo, tem live toda semana? Vocês têm entregas de conteúdo semanais, mensais? Abre uma live no YouTube, né? Que aí essa live normalmente a gente chama... E aí a gente tem uma rede de professores. Então um chama para dar para a comunidade que faz mais sentido, né, para aquele profissional, para nossa comunidade aqui. Ele vai dar aula sobre a área de expertise dele em outra comunidade. É uma troca. Legal. Como era feito presencial, a gente colocou e fez uma grande rede de comunidades na odontologia. Que interessante. Para que a gente possa ir trocando. E a informação vai chegando. Vai fluindo. E aí a gente coloca nesse meio a gestão, o marketing. Porque hoje é fundamental. Olha que interessante. Vocês não entregam só a parte técnica. Não. Vocês literalmente ensinam como gerenciar uma clínica. Exatamente. Até para escalar, né? Escalar de forma correta. Sim. Né? Porque se o nosso objetivo é fazer o bem pela odontologia, esse dentista tem que ganhar dinheiro, gente. Sim. E os dentistas não estão ganhando dinheiro. Você acredita que tem dentista que leva 4 anos e meio a 5 anos para se formar e ganha R$120 uma diária? Nossa. É sério? É sério. R$120. Nossa, é duro ouvir isso, tá? Porque a gente sabe o quanto complexo é a odontologia. A odontologia é uma das faculdades mais caras que existe. Sim. Porque mesmo a faculdade sendo... chega a me arrepiar aqui, ó. Mesmo a faculdade sendo pública, você comprar uma canetinha daquela que faz barulho, que ninguém gosta, você gasta R$1.500. Fora a entrega de tempo. Sim. Que é muito precioso. Você passa 5 anos, literalmente, integralmente na faculdade. Integralmente na faculdade. Porque outras faculdades você consegue ainda conciliar, né? Odontologia é mais complexo, de fato. R$120. Depois de estudar 5 anos. Realmente. É motivador isso? Não. Não pode. Ou então, você vai trabalhar para plano de saúde, que vai te pagar R$15 numa resina. Você vai usar uma resina de qualidade, você vai fazer a técnica correta, que uma técnica correta para fazer uma restauração em resina vai levar aí, em média, 1 hora, 1h30. Aí o profissional se frustra. Exatamente. Não tem meios. Ah, Shane, você deu muita sorte então que você não precisou trabalhar assim. Não, eu entrei. Quando eu saí da faculdade eu fiquei 3 meses. Sabe o que eu fiz? No 3º mês eu voltei para casa chorando. Eu falei, eu não quero mais. E aqui em Friburgo todo mundo tem negócios de venda de lingerie. Eu falei, eu vou vender lingerie. Juro pra você. Frustrante, de fato. Por quê? Pelo menos fazia mais sentido. Porque eu tô entregando uma coisa. Porque nessas clínicas e na clínica que eu trabalhei, não tinha esterilização. Eles queriam passar um alquinho pra usar. Eu usei em você, vou usar no vizinho? Eu falei, não vou fazer isso. Que loucura.
Eu falei, eu não vou fazer. Você vai fazer sim. Eu falei, eu não vou fazer não. E saí. Brigando, tipo, eu sou meio briguentinha, então... Personalidade forte. Eu falei, não vou não. Pode ficar com você aí. E saí. Nossa, é muito frustrante. Entendeu? Então vocês ensinam realmente o beabá da odontologia, o que se não se vê na faculdade também, como gerenciar agenda, tempo. Tudo que não tem lá na comunidade ainda, e é sua dúvida, a gente vai ter. Vai ter. Por quê? Porque se a gente, é aquela mesma coisa que eu faço ali na clínica. Se eu não souber, eu conheço gente que sabe. E se eu não conhecer gente que sabe, eu conheço alguém que conhece alguém que vai saber resolver. E eu estou disposta a proporcionar isso, sabe? A ideia é criar e tentar modificar a mentalidade das pessoas. Interessante. Não é simples. E como você vê essa comunidade, porque é muito recente, né? Daqui a um ano, por exemplo, o que vocês imaginam? Eu acho que ela vai ficando cada vez mais forte, porque as pessoas precisam ter conexões. E eu acho que está ficando cada vez mais claro que se você é a média das 5 pessoas com que você anda, você tem que andar com pessoas boas e inteligentes. E as pessoas acham que andar é fisicamente, né? Não. É ter contato, ter networking, mentor. Exatamente. Hoje, mentorar e ser mentorado também está muito em alta, sim, né? Cara, mas faz total diferença. Faz. Abre o olho, assim. Uma conversa dessa que a gente está tendo aqui, às vezes, e eu espero que isso aconteça, se fizer diferença em uma pessoa, para mim já valeu todo esse tempo que a gente está aqui, fora o prazer de estar aqui. Obrigada. Mas é verdade, a sua visão de clínica é muito interessante, ainda mais para quem está começando. Tem tanta gente que já está nisso há tantos anos e nunca parou para administrar de fato a clínica, olhar estrategicamente, tá sempre ali no sair daqui de Friburgo ou de qualquer cidade no interior, principalmente, ir para São Paulo fazer um curso num congresso. Pois é. E a gente viu essa dificuldade, por isso que a gente trouxe o Instituto para cá. E aí a gente traz as pessoas para cá para viabilizar. O que vocês querem assistir? Sim. E qualquer pessoa que queira ter algum palestrante, alguma coisa aqui, a gente tem um espaço para receber. Sim, é verdade, vocês têm um espaço incrível. E a gente recebe. É lógico, não estar no grande centro é mais difícil o palestrante vir. Mas não é impossível, a gente está 2 horas e meia do Rio de Janeiro, de uma ponte. E o online também, ele resolve muito, né? Só da pessoa também talvez ter contato presencial com o Marcos, não com um palestrante, sim, enfim, já é o mais que suficiente. Ele é um super mentor. Exatamente. Exato. Você e também, a gente vai escalonando, né? A gente vai escalonando. E hoje vocês mentoram só dentro da comunidade ou vocês fazem mentoria fora também? Nesse momento, a gente está pretendendo fazer mentorias fora, principalmente para a clínica, né? Mas é um projeto que está sendo moldado. Os protocolos da minha clínica, eu estou repassando todos os protocolos. Estou modificando para que eu possa usá-los para implementar em outras clínicas. Tá fazendo um padrão mesmo, como se fosse uma franquia. Como se fosse uma franquia, mas aí eu prefiro ser uma mentora, sim, de gestão da clínica. Legal. Porque eu acho que a franquia talvez seja um futuro, mas exige muitas outras coisas comerciais que a gente ainda... não está no processo, a gente tem que Mas balancear. É uma boa, hein? Sim, tá no meu... É uma boa ideia. No meu radar. Tá no meu radar. E agora vamos falar de polêmica. Cadê Marcos nesse momento? Pois é, cadê Marcos? Facetas de resina. Acho que é a polêmica das polêmicas que Marcos traz nos vídeos. Você também comenta muito, né? Por que a odontologia está indo tanto para esse lado? Porque às vezes as pessoas não têm necessidade de ter aquele branco, né, super branco, aquele dente de artista, como você comentou. E por que isso acontece tanto? São duas questões importantes que a gente precisa analisar. A mídia, né, que faz essa necessidade de ter dentes ultra brancos. E a outra questão é realmente... Porque é aquilo que eu falei, ultra branco não é o problema.
O problema é você sobreindicar um tratamento. Uma coisa é uma pessoa que não se identifica, é um homem enorme, tem os dentes muito pequenininhos. Isso vai causar um problema social. Sim. Né? Uma dificuldade de interação social e tudo mais. Mas o exagero, a anormalidade, eu acho que é um quesito. Então a mídia interfere muito, por isso que eu acho que as pessoas quiseram muito. E a faceta de resina, em especial, caiu no gosto porque ela, teoricamente, é mais barata do que a de porcelana, por exemplo. Desculpa, eu sou completamente leiga, eu não sabia que existiam diferenças. Existem 2 tipos básicos de materiais para você fazer uma faceta. Porcelana, que é aquele material que é mais similar ao vidro, que não deixa de ser, né? Porcelana, ele é mais resistente, tem maior durabilidade, ele tem maior estabilidade de cor, não quebra tão facilmente, mas ele é uma peça que a gente modela fora da boca. E a gente precisa fazer um preparo para aquela peça se assente perfeitamente na boca. Então precisa fazer um pequeno desgaste na superfície dentária. Então isso é real. Realmente existe o desgaste. E realmente existe o desgaste. Existem desgastes minimamente invasivos. Você sabe quanto que é 0,03 milímetros? Deve ser... Tipo... nada, né? Pouco, bem pouco. Um pouco mais do que um fio de cabelo. Tem desgastes que são assim. Ok, mas é um desgaste. Porque a gente tem que ter uma linha de inserção. Ai, gente, me faltou a palavra agora. Mas tem que ter tem que assentar, porque senão aquele é um vidro. Senão ele vai ficar bambo. E aí vai ficar um dente falando, né? E aí a gente tem esse ponto. Agora, tem as facetas de resina, que a gente acomoda diretamente na boca e, teoricamente, em alguns casos, não precisa de preparo, não precisa desgastar. Mas por que não precisa desgastar? Porque você vai até metade do dente, a resina você vai acomodando. E aí você não precisa ir até pertinho da gengiva. Agora, se você vai até pertinho da gengiva e cria um volume ali, você cria um degrau. E aí vai acumular alimento ali. E vai inflamar a gengiva. E vai inflamar. E vai causar perda óssea. E vai causar um dano irreparável. Esse é o problema. Que aí as pessoas querem o barato e o bonito. Não sei aonde isso vai ter... não sei em que momento que todo mundo achou que pagar barato num procedimento que não é simples e ter aquele sorriso branco vai ser bom. Sim. O bom, bonito e barato na odontologia, me desculpa, não existe. Não existe, porque a gente tem que ter uma técnica adequada. Vai dar um ótimo corte, hein? Muito bom, Jane. Realmente faz todo sentido. O bom, bonito e barato não existe. E quando começou essa publicidade também, esse marketing de dente branco, qual a necessidade disso? Acho que foi com o Firmino. Eu vou mandar matar o Firmino da corta. Eu acho que eu acho que essa povo da música sertaneja que gosta muito. E a mídia. Vem tudo é ditado pela mídia. E vocês, dentistas, por ética, né? Tem alguns profissionais de saúde que não podem postar certas coisas, fazer anúncio em certas coisas. Vocês são livres para fazer esse tipo de anúncio sobre Na realidade, facetas? O Código de Defesa do Consumidor, né, de vendas, enfim, algum órgão ali, que me esqueci o nome agora, ele liberou anúncio. Então... agora você pode anunciar, como estão anunciando, R$100 a faceta. Uhul, vamos vender mamão. Né? Que loucura. Exatamente. O médico, o Conselho de Medicina, ele conseguiu brecar algumas coisas e o de odontologia foi um pouquinho na aba. Uhum. Mas o de biomedicina, por exemplo, que faz harmonização orofacial, não conseguiu tanto. Entendeu? A grande questão é que as grandes clínicas e as grandes redes de consultórios, elas são muito fortes, né? Porque é um negócio rentável. Você cobra barato, muita gente paga, pouco se entrega. Sim. E aí é aquele negócio, né? É um negócio milionário, né? É um negócio milionário. E eles comandam a cadeia. Exatamente. E quem manda? Quem tá lá dentro? Sim. Entendeu? Então, muita coisa se quebrou. Antigamente, por exemplo, há bem pouco tempo, antes da pandemia, por exemplo, você não podia botar antes e depois.
Você podia colocar o depois do sorriso e mesmo assim tinha várias regras. Hoje não tem como. Isso é ruim por um lado, é claro, para um profissional não tão ético, mas ajuda vocês que fazem um trabalho com propósito, um trabalho bacana também, né? Sim, a gente tem que é o lado cheio do copo. É bom e ruim. Tudo vai ter dois lados. Aquele que não é ético vai sempre arrumar uma coisa. Sim. Pra quebrar, pra mostrar a coisa ali do jeitinho dele, dar aquele jeitinho, né? Brasileiro. Infelizmente. Eu não gosto muito de repetir isso, porque isso me dói. Sim. Porque o jeitinho... Eu sou apaixonada pelo Brasil, eu sou brasileira, isso me incomoda um pouco, entendeu? Mas de fato é. A gente já tem tudo isso tem que dar muito enraizado. É cultural. Pô, você não pode dar um jeitinho? Não. E aí quando você fala não... Nossa, que grossa. Eu falei, não. Muito bom, Xane. Agora, indo para o final, queria que você falasse um pouco como é administrar clínica, curso, mentoria, junto com o Marcos, como vocês separam ou vocês não separam o lado pessoal do profissional. Vocês têm um problema na clínica, como é chegar em casa? Tem que separar, né? Eu acho que é fundamental, assim. E em qualquer relação, a gente entendeu que o companheirismo é fundamental. Além do companheirismo, você ter cumplicidade, respeito. Então, são valores que a gente não pode deixar de ter, nem como sócio e muito menos como casal. Sim. Então, é lógico e evidente que às vezes a gente, né, dá uns... Claro. E assim... Independente se fosse qualquer outro tipo de sócio que não tinha relação emocional. É lógico que às vezes a gente tem um atrito. Não concordo, não sei o quê. E eu sou um pouquinho mais brava e ele é o que escuta, espera, respira e depois ele fala, sabe? Então, a gente tem esse contraponto um do outro, né? Sabe? Tem um equilíbrio, tem amor, né? Eu acho que é fundamental a gente ter respeito e amor assim, e a gente mistura às vezes. Por exemplo, a gente está num processo, né, do online, a gente tem que trabalhar em casa, que é celular o tempo inteiro, não sei o quê, mas fala assim, olha, agora tá bom. Chega. Vamos curtir a gente. Aí ele, tá bom. E tipo, ou vice-versa, Xane, já são quase tão hora, vamos jantar, vamos sair. Sim. Vamos. A gente ouve. Sim. Entendeu? Então eu acho que ouvir é muito importante. A escutatória num relacionamento, ela é muito manda, né? Tanto é que tem vários livros e vários estudos da escuta ativa, né? Você faz uma escuta e aí você pode transformar aquilo numa comunicação mais assertiva em qualquer ambiente. Claro. No relacionamento amoroso não é diferente. Em casa a gente tem que... Não é porque é de casa que a gente pode falar qualquer coisa de qualquer jeito. Teria que ser o contrário, na verdade. Pois é. Mas quando a gente tem mais intimidade é que a gente é mais bronco. Que a gente faz isso no chuveiro sozinho, olha pro espelho, ou então terapia, exatamente. Mas eu acho que é o principal, a gente entender realmente e respeitar o espaço do outro, o jeito do outro, saber até onde vai o seu limite, né? O que você pode, o que você não pode fazer em qualquer âmbito, assim. Muito bom. Me indique 2 pessoas para eu trazer aqui no podcast, 2 empreendedores ou empreendedoras. Ai, tem tanta gente, né? Não vale o Marcos. Não vale, prometo. Nem pensei nele. Depois a gente pode fazer um de casais. Isso é legal, isso é legal. Porque aí a gente pega esse gancho aí. Isso é bacana. Porque tem muitos casais na odontologia, assim como na empresas, área, né? A maioria das empresas brasileiras são familiares. E às vezes quando um acaba, o outro acaba por causa do um e aquela confusão, né? Então eu acho que vale a pena a gente tratar desse assunto. E 2 pessoas que eu admiro muito. Elas são minhas amigas, são cabeleireiras, e aí eu posso indicar 3, senão vai estar ciúme. Senão vai dar ciúme. A Caroline Meirelles, a Alana. A Alana tem um salão conselheiro que é lindo demais.
E a proposta dela é ficar no bairro, Sim. proporcionar para o bairro uma coisa diferente. E a Carol veio, ela é originalmente do São Jorge, veio para o centro, montou um salão lindo também, bem legal. E a Kênia, que é podóloga e também faz. Que legal. Ela é só ela, mas eu acho que também tem esse lado. Pele em risco de ser sozinha também. Exatamente, que marca, que desmarca, que faz tudo, o eu presa, né? Sim, que total, total. E é uma pegada bem legal, porque todo mundo começa por aí, né? Sim, sim. Então eu acho que vale a pena, são 3 mulheres incríveis. Muito legal. Shane, obrigada, que papo maravilhoso. Obrigada. Acho que a galera vai curtir muito. Eu espero que possa, se fizer a diferença na vida de alguém, é o nosso desejo também. Muito obrigada, tá? Um prazer te receber aqui. Obrigada.